Nós estamos falando sobre o milênio. Enquanto vai aparecer aqui os slides, eu vou ler uma base escriturística para o reino dos céus na terra por 1000 anos, literal. Uma base muito lógica na minha cabeça, né? Desde que eu aprendi, eu gostei muito dessa. Em Gênesis capítulo 15, ela é tão simples que não precisa de explicação, né? Por que haverá um reino dos céus na terra? Um reino de 1000 anos? Porque Deus prometeu, e promessas que Ele sempre cumpre, e se Ele não cumpriu no passado, Ele cumpre no presente ou Ele cumprirá no futuro. Quando aqui em Gênesis capítulo 15, a narrativa fala da promessa de Deus a Abraão de um filho, e aí há um diálogo de Abraão com Deus. Aqui no capítulo 15, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Aí Abraão ouviu aquilo, mas o que ele queria mesmo era um filho. E ele respondeu a Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Eu não vou ter posteridade, eu não vou ter descendência. O que vai me valer, né, essas coisas, se eu não vou deixar para ninguém? Então, se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu. Gente, aqui eu vejo muito forte, né? Eu estou lendo o contexto para não ficar com aquele verso isolado, né? Aqui está falando de filho mesmo, não está falando de igreja, não está falando de alguém no futuro. Nós somos filhos espirituais na fé de Abraão, claro, a Bíblia ensina isso também. Mas aqui o contexto todo é família, né? Aqui é raça, aqui é muito claro isso, não dá para jogar hermenêutica fora e rasgar, né? Esquecer certas coisas. Aqui está falando do filho dele, está falando de Isaac, né? Está falando dos judeus, né? Quando ele fala de Ismael, ele fala dos árabes, aqui ele fala dos judeus. E ele vem falando, né, que prometendo, e aí diz que ele creu no Senhor, no verso 6, e foi imputado para a justiça. Aí ele faz aquele sacrifício, Deus aceita o sacrifício, passa pelo meio das partes, né, daquilo que foi oferecido de sacrifício, e quando chega mais adiante, ele, no verso 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência. Qual descendência? Aqui ele está falando no capítulo. Isaac não será o Damasceno Eliezer, mas aquele que nascer de Sara e de ti. Isaac, judeus. Aí diz: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito. Não precisa dizer o nome, né? Quando fala qual é o rio do Egito, tem Nilo, todo mundo sabe que é o Nilo, até o grande rio Eufrates. E a gente conhece pouco de geografia, sabe que é do Egito até o Iraque lá em cima. E aí você pega o mapa e você olha, e você vai ver o Egito ali ao sul da Palestina, e você vai passar por todos aqueles países, né, inclusive a Síria lá em cima, para chegar lá no Iraque. Aí a pergunta é tão óbvia, né, que a resposta também é: quando é que a descendência de Abraão teve essa terra? E a resposta óbvia: nunca. A outra pergunta óbvia, que tem resposta óbvia: Deus sempre cumpre as suas promessas? Ele não cumpriu essa ainda, porque ele vai cumprir, né? E será no reino do Messias, o reino dos céus na terra, o ungido reinando sobre toda a terra e dando a Israel a terra que ele nunca teve, nem nos anos gloriosos de Salomão, onde houve paz. Israel não teve toda essa terra. Aí a gente fica com dó dos amilenistas, né? A gente fica com dó deles, que não dá para jogar fora um versículo desse, né? Aqui eu estou falando só de um, né? Estou falando só de um. Aí você lê os Salmos,
é repleto de referências ao reino milenar. O pastor Samuel já deu salmos, capítulo por capítulo, eu também, algumas vezes. E os salmos messiânicos são muitos, muitos. Então, se nós fôssemos eliminar qualquer prova de um reino milenar na terra, nós íamos arrancar várias páginas da Bíblia. Ou então dizer assim, não, isso aí deixa com Deus, isso aqui eu não entendo, deixa com Deus, deixa com Deus, deixa com Deus, né? Então vamos deixar outros assuntos com Deus também, né? Outros assuntos controversos. Pois não, pastor Samuel? Sim. Ah. O fato de Deus cumprir algo literalmente deve ser visto em algo que ele já cumpriu. Por exemplo, nesse mesmo texto, quando ele fala que a geração de Abraão seria peregrino por 400 anos, depois sair de lá com um grande riqueza, Sim. literalmente isso foi cumprido. Aham. Então, parte literalmente com um pouco específico. Sim. E a promessa de terra, como o pastor está falando. Aham. Então, literalmente ela será dada. Sim. O pastor Samuel lembrou aqui que, assim como outras promessas, quanto à descendência de Abraão, a geração dele peregrina, né, 400 e poucos anos em terra estranha, e depois tirado de lá e é dado lá para Abraão, né, foi falado isso antecipadamente, se cumpriu com Israel, né. Assim também a promessa de uma terra no futuro sendo dada a Israel. E aqui a gente vai voltar a Romanos, que nós estudamos versículo por versículo, né? Romanos capítulo 11, aquilo ali, né? Claramente, né? Se os ramos, né, de oliveira brava forem enxertados, que somos nós, quanto mais os ramos naturais não serão colocados novamente na oliveira, né? Referindo aos judeus claramente. Tá bom, isso aqui é porque a base, nós estamos falando sobre milênio, e essa aqui é a base. Então, o que nós estamos falando das características do milênio? Que haverá uma transformação nas coisas, na natureza, nos animais, e lá diz, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. E para mim, na minha mente, é tão claro, tão fácil pensar que o lobo é um lobo, e o cordeiro é um cordeiro, do que usar de alegoria e ficar pensando, mas que será que é o lobo, né? Será que o lobo é o presbiteriano? E o cordeiro somos nós, né? Aí o presbiteriano está pensando, nós somos o cordeiro e o cristão evangélico é o lobo. Então, não tem nada a ver com isso, né? É muito melhor pensar que o lobo é o lobo, que é carnívoro, e o cordeiro é o cordeiro que pasta, mas no milênio o lobo também pastará, né? Serão apacentados juntos. Acabará a ferocidade, né? A questão de ser carnívoro. E lá fala também do urso, fala também do leão, né? Fala de... Isaías vai falando dos animais. Os homens não edificarão para que outros habitem. Não estamos lendo a referência porque já lemos. Ou seja, haverá paz. Então não haverá saques, despojos, cativos. Então morarão onde construíram. Porque haverá paz, será um reino de paz por toda a terra. A oração será respondida antes mesmo de se encerrar, ou até mesmo antes de pedir, né? Ela fala, mas a última parte fala que estarão orando e a resposta já veio. Isso já acontece agora, né? Mas muito mais naquela época, com a presença do próprio Deus, o Messias reinando sobre a terra. Aqui fala que plantarão e colherão os seus frutos, que muitas vezes não acontecia, né? Plantavam, vinham os midianitas, vinham os inimigos, o povo era levado para a Babilônia, a Síria, e ficava a lavoura lá se perdendo, os outros povos aproveitando. Então isso não acontecerá, porque haverá paz, eles desfrutarão daquilo que fizeram. São características desse reino. Os habitantes da terra viverão muito mais, longevidade, ou até dizem que por muito tempo não haverá morte, ou quando houver, uma pessoa com 100 anos morre jovem, né? Então ali é aquela brincadeira que eu fiz, né, no funeral, quantos anos ele tinha? 100 anos, nossa, morreu novo demais, estava novinho de tudo, né? Então a longevidade é a ideia que tem aí, né? Não terão filhos para a calamidade, porque haverá paz, seus filhos não serão levados como escravos, não sofrerão nem doenças. Então que promessa bendita, é o reino, é o governo ideal, o governo certo, perfeito,
é o teocrático, né? Nenhum desses sistemas de governo presta. Tem uns piores, né? Mas o perfeito é esse, Deus reinando sobre a humanidade. Esse é o perfeito. E novamente aquela ênfase: os trabalhadores colherão os frutos de aproveitar, de se beneficiar daquilo que ele realizou, daquilo que ele plantou. Aí nós estávamos nesse gráfico aqui, os irmãos estão vendo ali, e estávamos falando exatamente sobre a ressurreição. E eu vou ler novamente, versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Hoje o nosso propósito é ir até o final aqui, ou pelo menos quase do final. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, né? Aí os mártires da grande tribulação. Decapitado aqui é emprestado, né? A ideia de cortar a mão, mas o que vai acontecer mesmo é o pescoço, né? Porque eles são mortos. Cortar a mão não mata imediatamente, né? Mas cortar o pescoço mata imediatamente. Então, degolados, né? Mas se usa essa expressão também para o pescoço. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Lembra dos mártires da grande tribulação, lá que estava debaixo do altar, né? Nós lemos lá no capítulo 6, 7. Tantos quanto não adoraram a besta, o anticristo, a besta que subiu do mar das nações, nem tampouco a sua imagem. Foi feita uma imagem e foi dado poder àquela imagem até falar e fazer prodígios. Lembra disso? O falso profeta usava também a imagem da besta para que fosse adorada, e adorar a imagem da besta é adorar o anticristo, é adorar o dragão, que é Satanás. E não receberam a marca da sua fronte, o 666, número de homem, e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando de uma ressurreição. Lembra? Ressurreição que não faz parte da igreja. Igreja, na minha cabeça, na minha teologia, na minha compreensão, é Pentecostes, arrebatamento. Deus sempre teve um povo. Israel foi o povo no deserto de Deus. Mas Israel não é a igreja. A igreja é um mistério que foi revelado. A igreja começou no Pentecoste. Jesus sabia muito bem a língua que ele falava. Quando ele disse, edificarei a minha igreja, é porque ela não existia. Ele não confundiu com o tempo do verbo. Edificarei a minha igreja. E ele mesmo disse, né? Vem aí, né? A noiva será preparada. Aí nós já falamos de João Batista, o pastor Samuel falou muito, eu falei também, né? João Batista falou assim, quem tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo vê essas coisas e se alegra, e essa alegria já se cumpriu em mim. Jesus havia dito que a lei e os profetas foram até João Batista. João Batista chegou pertinho de ser igreja, mas não foi. Os discípulos de Jesus se tornaram participantes da igreja, e igreja significa habitação do Espírito Santo, permanente. O Espírito Santo veio para habitar permanente e preparar a noiva. Ele está fazendo isso, e quando ela estiver pronta, completa, ele a leva para encontrar-se com Jesus nos ares. Arrebatamento. Então, igreja verdadeira, Pentecostes, arrebatamento. Igreja instituição, igreja falsa, continua na grande tribulação, é a igreja de Laodiceia. Então, isso é bem claro. Então, houve uma ressurreição para a vida em 3 etapas. Ajude-me a lembrar. Vamos lembrar aqui agora. Falei que são 2 tipos de ressurreição, mas não em 2 ocasiões. Então, ressurreição para a vida. João 5, 28, 29, Daniel 12, né? Primeira etapa da ressurreição para a vida. Fácil demais, né? Pode falar bem alto. Isso, mas antes. Jesus Cristo. Primícia dos que dormem. Salvos que morreram, disse o Júnior, né? Então, a igreja triunfante, aqueles que já morreram em Cristo, no momento do arrebatamento, ressuscitará primeiro. Os vivos serão transformados. Nós estamos falando de ressurreição. Então, Cristo, a primícia dos que dormem, lá na ocasião da sua ressurreição. Os salvos em Cristo, igreja, no momento do arrebatamento, os vivos não precederão os que dormem, né? A expressão dormir é um eufemismo, porque o crente que morre não está morto. Que coisa é essa, né? O pastor está falando, o crente que morre não está morto. Porque morte, literalmente na Bíblia, significa separação, e não cessação de existência física, mas separação.
o crente jamais estará separado de Deus, porque ele é vivo. Ele é vivo para sempre. Mesmo que ele morra fisicamente, ele é vivo espiritualmente e, portanto, ele é vivo eternamente. Nós vamos falar do livro da vida e nós vamos falar sobre isso, né? Então, aí, os santos da igreja no arrebatamento. Mas ainda falta gente para a vida, né? Para a vida eterna. E é aqui que nós estamos falando deles. Os mártires da grande tribulação. Ou aqueles que morreram aguardando o Messias, não aceitaram a marca da besta na palma da mão, nem na testa, não adoraram o anticristo, não adoraram o dragão, não adoraram a imagem. Esses são salvos. Então haverá salvos martirizados, morreram, claro, precisam ressuscitar, para entrar no milênio. E haverá salvos na grande tribulação que estarão vivos, entrarão vivos no reino dos céus, com corpos naturais. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas ainda há pessoas que creram na promessa. Os santos, que são chamados de santos, né? Separados, do Velho Testamento. Desde Abel, né? E Adão, né? Que ofereceu o sacrifício, crendo na vinda do Messias. Isaac, Jacó, Davi, Daniel, que não são igreja. Eles não são igreja. Eles são povo de Deus, mas não igreja. Esses também permanecem no pó. E eles vão ressuscitar aqui também. Aí lemos Isaías, lembra, né? Lemos Isaías 26, né? Aí Isaías fala muito claro, né? O teu povo e o meu cadáver, né? Ele está falando no contexto da grande tribulação, né? Entra no quarto, fica até que passe a ira e tal. Então ele coloca a sua ressurreição lá também no final desse período muito diferente, ímpar, que é a grande tribulação. Por quê? Para compor todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. É isso que diz aqui, não é não? Aqui fala, reinarão com Cristo durante 1000 anos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. O que ele está dizendo? Existe uma primeira ressurreição, tipo, para a vida, que é separada da segunda por 1000 anos. Entre uma e outra há um intervalo de pelo menos de 1000 anos, que é o milênio. Então, todos que vão ressuscitar para a vida eterna, ressuscitam antes do milênio. Depois do milênio não presta, não. Ressuscitar depois do milênio não presta. Porque é isso que está dizendo aqui. Esta é a primeira, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira de espécie, de tipo, para a vida. Porque a outra é para a morte. É para a separação eterna de Deus. É isso que está dizendo. Sobre esses, a segunda morte, qual que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. Porque tem uma morte primeira que é física. Alguém nasceu, ele tem o nome dele no livro da vida. Se ele crê em Jesus Cristo, ele é vivo espiritualmente, ele será vivo eternamente. Agora ele nasceu, morreu fisicamente, não nasceu de novo, não foi vivificado pelo Espírito, não tem vida espiritual, ele morre fisicamente, ele está morto espiritual, porque ele nunca nasceu, e ele morrerá eternamente, separado de Deus. O nome dele não pode ficar no livro da vida, porque o livro é dos vivos. Um morto não pode ter nome lá no livro da vida. É aquela ideia de apagar, de riscar, né? Aquela ideia toda. Pois não, Sara? Os ímpios, desde Caim até os últimos lá do milênio. Esses não ressuscitam nessa primeira ressurreição, que é em 3 etapas, porque a ressurreição deles não é para a vida. Eles ressuscitam para o juízo final, ou o grande trono branco. Ressuscitam, são julgados um a um, conforme as suas obras, e lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Deixa eu brincar aqui. Bento, entendeu, Bento? O Bento me pediu perdão, mas eu nem percebi nada disso, né? Sinceramente. Se eu tivesse percebido, eu ia ficar bravo com ele, né? Mas eu não entendi que ele quis dizer isso. Eu entendi que ele errou nas palavras, né? Mas entenderam, né? Estão pegando bem? 2 tipos de ressurreição, para a vida e para a morte. Para a vida, em 3 estágios. Cristo, as primícias, por isso que é o primeiro fruto. Os salvos da igreja no arrebatamento e os mártires e santos do Velho Testamento, o final da grande tribulação, para completar. E depois dos 1000 anos,
A segunda ressurreição, que é numa vez só, de uma vez só, né? Todos os ímpios para o juízo final. Márcio? Então, aí há a ideia de que não há morte no milênio, né? Porque não fala de ressurreição depois do milênio para salvo. Esse é um argumento forte para afirmar que não há morte no milênio. E aquela ideia de falar de morrer com 100 anos é uma figura, né? Para dizer que não morre, né? Não morre, não. Não temos resposta para isso, né? Porque não fala de ressurreição de salvo após o milênio, só de perdidos. Né? Então, é um argumento forte para dizer que não há morte, né? Nesse período. Não. Adão e Eva viveram, Matusalém viveu 970 anos, para Deus transformar o corpo de uma pessoa que entra no milênio para viver 1000 anos. É a mesma coisa lá do começo, né? Não há doença, o clima contribui, não há guerra, né? Só no final que há aquele levante, mas é dos ímpios, né? Fogo cai sobre eles. E eles morrem e eles vão ressuscitar para o juízo, né? Morrem e já são ressuscitados para o juízo. Pois não. Não, que só entra quem aceitou o Messias. Só entra salvo, no milênio não entra perdido. Os perdidos no milênio são os que nasceram dos que entraram com corpos naturais, são filhos, né? Sim. Não, eles não morrem. Eles entram e continuam vivendo. Deus está mudando toda a natureza. Se Deus muda o lobo para comer grama, para mudar a vida da pessoa para viver muitos anos, Pois não. Sim. Sim. Não, mas eu falei que eu tenho 1000 anos para estudar o milênio. Pois não. Sim. Ah, sim. Quando eu estou falando que não há morte no milênio é de salvo. Mas como castigo do ímpio, sim, porque vai ter ressurreição, né? Para o ímpio. Sim. Não estamos dando todas as referências, né? Senão a gente ia levar 1000 anos mesmo. Pois não, Débora? Sim, já é um preparo para o novos céus e nova terra, né? O reino do Messias é um preparo, ainda que será novos céus e nova terra, e é total, né? Será destruído tudo isso e criado novo, né? Isso. Que a Débora está mencionando que haverá uma transformação. E é isso que, olha, lê Isaías para você ver, você fica embascado, né? Fica bobo. De ler Isaías, você fica lendo, meu Deus, né? E aí você não tem jeito. Eu posso sentar com qualquer um para conversar sobre essas coisas, né? Já tem um tempinho que eu estudo essas coisas, né? E você não encontra aplicação desses versículos de Isaías na igreja, não tem jeito, né? Não tem como. Você vai ficar numa situação, né, que não tem jeito, né? Eu lembro de uma ocasião que 2 alunos, né, que tinham outra posição, e eu respeitava, né, eles estavam lendo um livro que eu já tinha lido 2 vezes, né? Então eu sabia os argumentos deles. Aí um dia eu chamei eles para conversar e sentamos debaixo de uma árvore e começamos a conversar. E eu comecei a ler algumas passagens e tudo, né? Falei, não, a gente não sabe isso aí, mas um dia a gente vai ter explicação para isso, né? Não, isso aí a gente não sabe, mas um dia a gente vai... Aí não deu para conversar mais, né? Porque não dava, né? Eles não tinham base ainda para afirmar que criam em alguma coisa. Falei, não, vocês têm que tomar uma posição, e quando tiver posição, tem a base bíblica. Não fica só na suposição. Teoria, né? Esse negócio não dá certo. Foi Saulo, foi o Rony? Já, muito. É destruído, né? Você vê lá o que acontece, né? Astros caindo, guerra, né? E coisas acontecendo no mar e tudo mais, né? Então, por que 1000 anos? Para multiplicar e encher a terra de novo, né? Eu vou voltar naquela minha imaginação, mas eu acho que tem base, né? Multiplicar e encher a terra foi sempre propósito de Deus. Eu não me preocupo com esse negócio aí de ambientalista, esse negócio, não vai ter água potável, vai ter gente demais no mundo, esse negócio, está faltando gente agora, sabia? Está faltando gente. Os países lá do norte, né, da Europa, o próprio Canadá, está importando gente.
porque não tem mais gente para fazer trabalho, não tem, foi um controle de natalidade exagerado, e alguns países estão ficando velhos, envelhecidos, e está faltando gente nova. Por quê? Porque o homem acha que tem controle das coisas. Quem tem controle das coisas é Deus, né? Um dia esse mundo será destruído, mas não será pelo homem. Não fique com medo aí, o país aí, a Coreia do Norte, vai soltar uma bomba nuclear, vai destruir o planeta. Besteira. Quem vai destruir esse planeta é o próprio Deus. Os elementos se desfarão abrasados, e Ele criará novos céus e nova terra. Não é o homem que vai fazer isso, né? Então, a Bíblia não erra. A ciência erra todo dia, mas a Bíblia não erra. Vamos em frente um pouco? Vamos lá. Então, eu vou deixar de falar do juízo final, da ressurreição dos ímpios mais adiante, mas eu queria que os irmãos pegassem bem isso. Há uma ressurreição para a vida, e ela acontece em 3 estágios, 3 etapas: Cristo, salvos da igreja, mártires da grande tribulação e santos do Velho Testamento. Ponto. Milênio, reino milenar, Messias reina com cetro de ferro, mas em paz. Aí, ressurreição dos ímpios, ele se assenta no trono para julgar. Lembra que ele falou assim: o Pai a ninguém julga, mas todo julgamento entregou ao Filho. Por quê? Porque ele que sofreu todo o julgamento. Todos os pecados caíram sobre ele, foi cobrado nele. Então ele é o juiz, ele vai julgar. Agora, há uma diferença entre tribunal de Cristo, que chama-se Bema, aquela plataforma que os imperadores sentavam para julgar a competição, né? Premiar os primeiros, e grande trono branco ou trono de glória, né? Que é dos ímpios, né? Então, Bema é recompensa, é a igreja sendo recompensada, é as obras do crente sendo julgadas. Por quê? Minha teologia é muito simples. Eu fui julgado como pecador, sabe aonde? Na cruz de Cristo. Quando eu criei em Cristo, meus pecados todos já foram perdoados. Eu não era nem nascido, mas Ele morreu por mim. Mas já foram perdoados lá no passado. Então por que eu tenho que confessar? Para ter comunhão com Deus, para apropriar do perdão. Para a minha vida eu preciso confessar. Eu preciso do perdão. Deus já sabe do meu pecado antes de eu cometê-lo. E Ele já providenciou o pagamento antes de eu nascer, lá na cruz de Cristo. Foi lá que o perdão foi dado. Foi lá. Então eu me aproprio do perdão cada vez que eu confesso e concordo com Deus que eu sou um pecador. E preciso fazer isso. Não posso cair naquela ideia, não, já que foi tudo perdoado, não preciso nem confessar mais, né? Já está tudo resolvido. Não, não é por aí. Então, o problema como pecador já foi resolvido lá na cruz de Cristo. Então, como pecador foi resolvido lá. Como filho, agora que eu sou, Deus trata comigo agora, na santificação ou na disciplina. Então, agora, como filho, eu estou livre do domínio do pecado quando ando no Espírito. Eu fui livre da condenação do pecado na cruz. Sou livre do domínio do pecado quando ando no Espírito. E serei livre da presença do pecado no dia que me encontrar com Ele. Ou pela morte física, ou pelo arrebatamento. Chama-se glorificação. Salvação, santificação, glorificação. A obra é perfeita. Por isso que ele diz, está consumado. Ninguém pode fazer mais nada. Nós precisamos entender isso bem claramente. Então eu faço parte, se morrer fisicamente, da ressurreição para a vida. Porque um dia Cristo me salvou. Nunca mais morte eterna. Nunca duvide disso se você já crê em Jesus Cristo. Essa é a segurança dos salvos. Tá bom, vamos avançar um pouco mais, porque o capítulo avança, né? Apocalipse 27:9 diz assim. Vocês aguentam mais uns 10 minutos, né? Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, milênio, final do reino do Messias, né? Final como promessa, né? Claro, porque ele vai reinar por toda a eternidade. Satanás será solto da sua prisão. O papel de Satanás é seduzir as nações, né? Levantar as nações contra Deus. Ele será solto
do abismo, onde ele foi jogado pelo anjo, e sairá a seduzir as nações, os 4 cantos da terra, Gog e Magog, né? Referência aos povos lá do norte. Se tivesse tempo, a gente ia falar um pouco sobre isso aqui, né? As descendências aí dos filhos de Noé. É impressionante lá como você vê Togarma, né? Você vai vendo, aí você vai vendo a descendência, vai vendo os turcos, né? Depois vai falando todos que descenderam ali, os persas, vai mencionando cada um deles. Os russos, né? Mencionando. A fim de reuni-las para a peleja. Aqui não se trata do Armagedon. O Armagedon já aconteceu, né? Que peleja é essa? O número dessas é como a areia do mar. Muita gente. Então, a ideia, para mim, no milênio, tanto de longevidade como de fecundidade. Os casais terão muitos filhos mesmo. Eu brinco, mas é sério, eu levo a sério isso aí. Eu acredito que Eva teve mais de 300 filhos. Estou chutando o número aqui. Né? Muitos filhos. Porque Deus deu uma ordem, né? Multiplicar e encher a terra. Aí você pode dizer, uma mulher não aguenta ter 300 filhos. Hoje você pode dizer para uma mulher jovem, hoje, uma mãe, né, jovem, dizer assim, você aguenta ter 20 filhos? Ela vai dizer que não. Mas algumas mães, uns anos atrás, tinham 20, 25, até 30 filhos, tem caso registrado. Né? Então, Deus dá a capacidade. Né? Vai ter muita gente nascendo nesses 1000 anos. Por isso que vai ter muitos rebeldes. É isso que está acontecendo aqui. Alguém se habilita? Pois não, Letícia? Lá na aldeia não é tão longe essa realidade. Aham. Tem de 15 a 20 filhos. Olha aí. Atualmente. E tem com toda a assistência dos planos de saúde, né? Desce para o rio, né? É impressionante, né? Não, é uma cultura, né? Na verdade, foi uma cultura que foi imposta aqui no Brasil, né? Você vai para a América do Norte, já é diferente, né? Pessoas têm muitos filhos lá. Então, foi imposta uma cultura. Né? E me desculpem, mas eu não consigo entender uma mãe que tem um filho ou 2. Ai, criança dá muito trabalho. Acho que quem dá muito trabalho são os pais. Mas quando sabe-se criar os filhos, criança não dá trabalho, criança é bênção. Se eles são colocados no devido lugar. Né? Nós nunca demos oportunidade para os filhos, quando era pequeno, de escolher, filho, onde você quer ir? Onde você quer sentar? Né? Não, eles iam com a gente onde ia, sentavam onde a gente queria que eles sentassem. Né? Agora, hoje, os pais ficam, o que você quer, filho? O menino tem 6 anos, 5 anos, lá e vai decidir pelos pais, né? Não pode, né? Aí deixa ser outro assunto, né? Isso aí é para assunto para os casais, encontro de casais. Encontro de casais. Nós é que tornamos difícil as coisas, né? Concessões tornam as coisas difíceis, em todas as áreas. Concessões que não devem ser dadas tornam difícil as coisas. Olha só, o número desse é como a areia do mar. Então, muitos vão nascer, porque os que entraram salvos no milênio, ou tem corpo glorificado, né, já está definido, ou passaram pela grande tribulação e não renderam a sua fé, agora vão se voltar contra Jesus? Não. Então, são os filhos dos que nasceram, os que têm corpos naturais. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento santo, haverá a Jerusalém terrestre, haverá também a Jerusalém celestial, a cidade querida, não precisa dizer o nome, né, porque é Jerusalém, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não tem briga, não tem guerra. Simplesmente, a hora que eles se juntam lá, cai fogo do céu e acabou com eles, né? É isso que está dizendo. Que não é uma batalha, que é um levante, né? Uma tentativa de revolta. E é isso que acontece com eles. São queimados. Agora vamos falar sobre o diabo. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, que é a razão, né, daquela revolta, foi lançado para dentro do lago do fogo. O abismo é uma prisão temporária, por 1000 anos. Mas o lago do fogo é definitivo. É a segunda morte.
E a segunda morte dos que não morrem. Que coisa estranha, né? Lá não haverá morte de cessação de existência, como ensinam os adventistas e os testemunhos de Jeová. Lá é morte de separação, ou seja, é um estado eterno de separação de Deus e dos que são de Deus para sempre, que não tem fim. Eternidade de separação, mas de sofrimento. Por isso que é chamado lago de fogo. Lembra da história do Lázaro e do rico? O rico menciona por 3 vezes que ele estava em tormentos. A palavra no grego ali, o vocábulo no grego, é a ideia de você estar sendo picado por escorpião dia e noite sem cessar, sentindo aquela dor da picada do escorpião, do veneno do escorpião. Ou então, você está com a mão no fogo e queimando a tua mão a cada segundo. Você está sentindo a dor da queimadura, não morre, não acaba e não cessa. Isso é tormento. Isso é lago de fogo. Isso é o sofrimento eterno. É uma dor, né, uma falta de esperança que não tem fim. Até para uma pessoa que está no estado terminal, a esperança de morrer, não é? Não, ele vai morrer, vai acabar isso. Se ele é incrédulo, um crente nunca deve dizer descansou. Aí que ele vai sofrer mesmo. Mas pelo menos aquela parte passou. Agora, no inferno ou na condenação eterna não tem jeito, né? Dante Alighieri, na Divina Comédia, diz que no portal do inferno estava escrito, né? Ó vós que entrais, deixai de fora toda esperança. E ele diz, isso é inferno, quando você não tem esperança de acabar. Sempre você tem esperança de acabar alguma coisa que é ruim, mas lá não tem fim, é por toda a eternidade. Então aqui o diabo é jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, o anticristo, o falso profeta, o líder religioso, a trindade satânica, né? E serão atormentados, a expressão, de dia e de noite, ou seja, sempre, sem cessar, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Esse é o castigo deles e também daqueles que não creram. Está vencendo aqui meus 10 minutos que eu pedi, né? Mas vamos introduzir aqui o grande trono branco, que já foi, condenação de Satanás. 11 e 12, veja o que diz aí. Vi um grande trono branco. João vê um grande trono branco. Branco fala do seu caráter, né? De pureza, de justiça. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É claro que é uma figura, né? Nós estamos falando de coisas espirituais, e Deus não precisa de livro nenhum, né? Ele tem tudo na sua mente, mas nós entendemos dessa forma, nós cantamos isso nos hinos, né? Quando se fizer chamada, pela sua imensa graça lá estarei. Jesus fala àqueles discípulos que voltaram depois de expulsar demônios, dizendo assim, vocês deviam se alegrar porque os seus nomes estão arrolados no céu. É a ideia de um hall de membros, né? E tem o nome deles lá porque creram em Jesus Cristo. Então eu quero só introduzir aqui a questão do livro da vida e do grande trono branco. Aqui é o juízo final, ou é o último juízo que haverá, o último julgamento. Aqui não é juízo de justos, de salvos, mas é o julgamento dos ímpios. Vez por outra você vai encontrar um livretinho aí, um folhetinho. Eu lembro quando era jovem, aí ganhei um livretinho, aqueles pequenininhos, né, com várias páginas, e aí estava falando sobre o juízo, e colocando lá os crentes também, né? Aí mostrava lá um jovem crente, e nas páginas tinha lá cenas dele pecando, né, fazendo coisas, tudo, e aquele sofrimento, ele vendo lá os pecados dele sendo mostrado e tudo. Mas aí depois Jesus fala assim, não, fica tranquilo que eu morri pelos seus pecados, né? Eu fiquei assustado um pouco, né? Era crente novo. Depois eu entendi, né, a verdade de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum tipo. É nenhuma mesmo. Nem essa vergonha haverá. Sabe por quê? Que toda vergonha caiu sobre ele.
Então, por que não haverá? Porque ele resolveu o problema da condenação do pecado na cruz, e como filho eu sou tratado agora. Deus disciplina, corrige o filho. Agora, é agora que ele trata. Né? Ele trata nossas vidas agora, para que não fique nenhuma condenação naquele dia. Né? No bema é só recompensa, só galardão. Né? Aí tem muitas referências que a gente poderia discorrer sobre elas. Né? Mas os ímpios, sim. Os ímpios serão julgados um a um. Será um julgamento individual. Cada pecador que não crê em Cristo se apresentará diante do juiz ali. Aí eu tenho que voltar naquela figura novamente que para mim é fantástica, né? Você é um réu, sabe que é pecador, todos nós sabemos, e supostamente você vai ser julgado por aquilo. E de repente você entra ali no júri que está montado, né? Os advogados entendem bem isso. E você olha lá para ver quem é o juiz, né? Não está sabendo ainda quem é o juiz. Aí você olha quem é o juiz, aí você vê lá o juiz, o Diogo, né? O advogado de defesa. Ué, como é que pode isso, né? Colocaram o meu advogado de defesa para ser juiz, já estou absolvido, né? O meu advogado que tem todos os argumentos para me defender é o juiz. Jesus é o nosso advogado. E ele será o juiz. Portanto, não há condenação para aqueles que têm Jesus como advogado. Porque ele tem a maior prova. Quando fala assim, olha lá o Rony, né? O Rony merece a morte. Aí Jesus fala assim, sim, eu morri por ele. Ali o Júnior. O Júnior é condenado à pena de morte. Sim, eu morri por ele. O advogado morreu por nós. Já pensou? O advogado pagou a pena, ele nos defende e ele será o juiz dos ímpios, não do justo. Mas os ímpios serão julgados um a um conforme as suas obras. Aí sim, serão abertos livros, está na memória do juiz tudo que cada um cometeu. E Deus sendo justo, todos sofrerão no lago do fogo, mas alguns sofrerão mais do que os outros. Lembra do galardão? Para mim, galardão é uma alegria interior que cada um sentirá. Não vai criar acepção, né? Você não vai ficar com vergonha de ver um baixinho narigudo de pernas tortas com um monte de coroa na cabeça passando, Paulo, né? E você lá com uma coroazinha pequenininha, né? Cadê a sua coroa? Olha aqui em cima, está aqui, onde? Aqui no meio do cabelo. Os careca vai aparecer logo, né? Mas os cabeludos tem que olhar de perto, né? Não terá isso, né? Mas é um gozo pessoal, individual que cada um vai sentir. Aquele que levou almas a Cristo, aquele que aguardou com ansiedade a volta de Cristo, né? Aquele que fez isso, fez aquilo, vai ser um gozo, um mais que o outro, embora todos estejam no céu, né? Estar no céu já é o maior gozo, né? Mas cada um vai ter. Também galardão negativo, né? Embora todos estejam lá na condenação, uns sofrerão mais que os outros. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Quanto mais negligência, mais sofrimento. Imagina aqui vamos pensar aqui, né, nos índios araras, né, os tucanos que existiram e foram extintos, nunca ouviram do Evangelho. Ninguém chegou com eles com a palavra. Morreram, acabou aquela etnia sem ouvir do Evangelho. Bom, se eles não ouviram, não pode ser condenado, né? Então acho que Deus deu um jeitinho para eles, né? Não. Sem Cristo não há salvação. Deus falhou? Não. Deus não falhou, porque Ele deixou a ordem, a mensagem para a igreja que falhou, de não chegar até eles a tempo. Agora, toda aquela etnia, eu ia falar uma exceção aqui, mas não vou mexer com isso não agora, deixa para lá, né? Tem a exceção também naquela etnia, mas vamos deixar para lá, é outro assunto. Mas todos aqueles que tinham condições de entender a palavra e crer, e não ouviram, por isso não creram e não entenderam, o inferno, aguardando o juízo final. Só que o sofrimento deles será muito menor do que alguém que mora aqui em frente à igreja, que tem Bíblia, que tem programas, ou alguém que senta no banco ali ouvindo mensagens e mensagens e nunca creu em Jesus Cristo.
Sabe por quê? Um dos maiores terrores do inferno é a lembrança e o remorso de oportunidades perdidas. Lembra do rico, da história? Ele lembrava tudo. Ele lembrava quem era Lázaro, sabia quem era Abraão, e lembrava dos 5 irmãos que estavam vivendo do mesmo jeito que ele viveu, não obedecendo a lei e os profetas, né? O Moisés e os profetas, a palavra de Deus daquela época. E ele queria, de algum jeito, salvar os irmãos, né? Lá do inferno. Acho que foi Oswald Smith que falou, né? Um homem de mente missionária no inferno. Só lá no inferno que teve uma mente missionária de salvar os irmãos. Já era tarde, não tinha mais jeito. Então, um dos piores tormentos do inferno será lembrança. De pensar assim, puxa, fui de uma família evangélica, meus pais eram salvos, ouvi tanto da palavra, mas eu mesmo não criei em Jesus como meu Salvador. Por isso que eu estou aqui. Já pensou? Que terrível. Outro, bom, eu nem sabia disso, né? Nunca ouvi, né? Estou aqui, né? Porque não criei também, mas nunca ouvi, nunca ninguém me falou, né? É muito diferente. Serão julgados segundo as suas obras. Pecou mais, sofre mais. Pecou menos, sofre menos. Mas todo mundo está condenado, né? Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta?